Oi, pessoal. Meu nome é Annelise. Eu sou uma mulher branca. Estou vestindo um casaco marrom com um vestido de listras azul e branco. E atrás de mim tem um fundo roxo com um relevo de montanhas. Eu gostaria de falar um pouco e apresentar o nosso trabalho de consultoria e análise de dados voltados à responsabilidade, sustentabilidade e inovação da empresa Cablin. O meu grupo ele é formado por 4 pessoas, que é a Paloma Porto, o Alexandre Davi e a Alcilene Martins. Falando um pouco sobre a empresa Cablin, é uma empresa que tem um histórico com mais de 120 anos no mercado. É uma empresa produtora e exportadora de papéis que começa em 89, quando Maurício Freeman Cablin ele compra a empresa da Gráfica Cablin e daí dá início a um processo de evolução dentro dessa empresa, tanto em questões de exportações e sustentabilidade, né? É uma empresa que tem atualmente mais de 25 mil colaboradores diretos e indiretos, funciona com uma diretoria estatuária e executiva, sendo 22 unidades no Brasil e uma unidade na Argentina. A Cablin ela demonstra grande preocupação com as questões ambientais, de sustentabilidade, bem como as questões sociais e de governança. A gente pode identificar, através do próprio site da Cablin, diversas informações e orientações que eles aplicam dentro do processo deles, tanto de exportação quanto de produção dos papéis, para que eles possam utilizar recursos de uma forma sustentável. Eles também apresentam um guia de descarbonização, que é para a diminuição dos gases, e a Cabrinha ela tem um índice de sustentabilidade que é baseado nas ODS da ONU, e aí eles chamam de CODES, que seriam os próprios objetivos da Cabrin, que eles estão propostos para o ano de 2030. Aqui tem algumas informações sobre, no caso, os destaques do relatório de sustentabilidade, onde a Cabrinha ela apresenta 90 árvores plantadas por minuto, 2 reservas particulares do patrimônio natural, mais de 42% da área deles florestal é composta por matas nativas e preservadas. São 100% de florestas próprias certificadas pelo FSC e 90,9% da matriz energética são de fontes renováveis e limpas. E aí a gente identifica dentro desse percurso que a Cabrinha ela tem constantemente tratado, preservado e plantado os próprios recursos para que possam utilizar. A Cabrinha ela também faz parte da carteira do ISE B3. Ela é uma companhia listada no nível 2 de governança corporativa da B3 e subscreve o grupo de Abrasca de autorregulação e boas práticas das companhias abertas desde 2011 e integra também a lista global do Índice de Sustentabilidade Dow Jones pelo terceiro ano consecutivo, né? E aí aqui nessa tabela a gente consegue verificar a Cabin, o tipo, a quantidade teórica e a participação em a porcentagem. A empresa ela possui também um sistema financeiro e aí a gente identifica que as finanças estão voltadas também para as questões sustentáveis, né? Um dos desafios da Cabrin que eles querem alinhar com os processos que eles realizam é a questão de limitar o aumento da temperatura média de 1,5 graus. E com isso eles fazem alguns investimentos, como 1,6 bilhões para a construção de unidade de embalagens de papelão, investimento em equipamentos, e também a gente identifica que 30% das dívidas atreladas à performance de sustentabilidade. Então, as dívidas deles demonstram protagonismo no segmento de títulos e dívidas associadas a metas sustentáveis. Aqui a gente consegue ver que é uma empresa que tem um painel ESG, né, onde ela possui transparência financeira e contábil, manual anticorrupção dentro do seu site, código de conduta. Também eles disponibilizam um canal, assim como política de diversas e sustentáveis, bem como denúncias, ouvidoria, desenvolvimento através das escolas que eles mesmos levam para os funcionários a fim de desempenhar. E aqui a gente clicando na tabela,
a gente consegue verificar algumas informações, né, sobre os valores acumulados e as unidades, como, por exemplo, aqui a energia renovável, que tem uma redução de emissão das atmosféricas, e eles têm os valores acumulados de 420,308, bem como eficiência energética, onde o total de emissões evitadas foram de 13.438 toneladas. Então, a gente vê que é uma empresa que está constantemente apresentando transparência e também a necessidade, bem como a importância que eles consideram, né, a questão da sustentabilidade. E quando a gente fala de ESG, a gente também fala das questões sociais dessa empresa. E aí a gente consegue ver através do próprio site da empresa, bem como avaliações, que eles têm participação voluntária com programas florestais, programas de sem fins lucrativos para ajudar a comunidade. Aqui a gente tem a Associação Voluntária Klabin Terra Viva, onde eles têm, no caso, um papel voluntário na educação e funciona como ferramenta de transformação, né? Aqui a gente tem um programa de florestas legais, onde foi desenvolvido parceria com a Associação de Preservação e do Meio Ambiente, né? A gente tem até mesmo dentro das reservas da Cablin animais em espécies que eles estão em extinção e eles continuam sendo preservados, né, através de uma plantação de árvores que a Cablin tem, que são geralmente baseados em pinhas e, no caso, eucaliptos. A Cablin também possui uma cultura de desenvolvimento organizacional, onde, no caso, ela apresentou uma pesquisa de clima e teve 81% de favorabilidade, perdão. E aí a gente vê que eles têm também alguns programas, como no caso, o Banco de Talentos para pessoas negras, para pessoas com deficiências, bem como o programa de estágio para jovens. E aí eles também disponibilizam relatórios de transparência de igualdade salarial, né? E aí no primeiro semestre de 2024, eles apresentaram aqui uma composição onde eles têm mulheres negras, homens não negros e como está distribuído dentro do quadro deles, né? Então a gente vê que é algo que eles estão tentando trabalhar, mas que a gente vê que ainda tem uma porcentagem baixa se relacionar ao que seria realmente o ideal. A gente identifica dentro da ASG, no site da Cablin. Para acessar, você vem aqui no site, vai vir em sustentabilidade. E quando clicar tanto em gestão de climas ou em meio ambiente e a diversidade, ele já vai liberar aqui os destaques da ASG. A gente consegue identificar os codes, a governança corporativa, o futuro renovável e economia, né? Que aí seria os sites que eles possuem disponibilizando. E alguns dos destaques a gente consegue enxergar aqui, né? Que a base florestal deles são de 719 mil hectares. Eles têm resultados de financeiro, que foi o que a gente já falou, uma performance econômica de 7, bilhões de EBITDA ajustado, mudança, eles têm adoção de tecnologias, né, de baixo carbono, que permitiu que a companhia de 2003 e 2022 alcançar a redução de 68% nas emissões, bem como a matriz energética, né, que são 90%, é a participação de combustíveis renováveis que eles utilizam. E aí, uma coisa muito interessante sobre a empresa é que eles têm uma evolução dentro dos próprios codes, né? Eles têm os objetivos, que aqui eles apresentam uma porcentagem de em quantos por cento eles estão chegando nesses objetivos. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, como o desenvolvimento local, que é 100% dos municípios, prioritários com gestão participativa incentivada até 2030, então eles estão em 76%. Desigualdade social, ele quer ter pelo menos 30% de líderes do gênero feminino até 2030. E aí, no caso, eles já estão em 23,4%, bem como as questões de resíduo e clima, uso de água, e aí ele vai apresentando cada porcentagem dos seus objetivos. A Cablin, ela também possui os processos e ferramentas que vão sendo utilizados para que eles possam fazer a produção em larga escala de uma forma que eles possam ser mais eficientes. E aí a gente vê que dentro da indústria 4.0 tem um impacto em toda a cadeia produtiva,
tanto da Klabin como de outras empresas, né? Que aí, com esse processo de inovação, tende a garantir uma melhor performance de bioindustrialização e bioeconomia, né? E aí a gente vê também dentro do relatório do IPCC, que é um painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, um alerta global, né? Apelando a uma ação imediata junto com ofertas de emprego, objetivos de promover a igualdade de oportunidades, combater discriminação e garantir a igualdade em participação dentro da sociedade para atingir as metas, né, da ODS. São consequências que podem trazer, né, tanto sociais quanto políticas, perdão, se a gente não atingir, né? Então, se a empresa ela tem a consciência, ela consegue dar continuidade e tentar realizar a maioria dos processos de uma forma consciente, né? E sustentável, responsável. E aí a Cabrinha tem demonstrado que existe uma série de políticas adotadas para preservar essa biodiversidade, o equilíbrio e, no caso, as questões de diversidade cultural dentro da empresa, né? A gente vê que alguns pontos muito específicos, como transições para energias renováveis, reflorestamento e conservação de florestas, agricultura sustentável, gestão de resíduos, educação e conscientização, né? E aí, com isso, eles conseguiram fazer uma redução de gases de dióxido de carbono, como já apresentado anteriormente. Porém, só a empresa, ela não consegue atingir todos esses processos. Então, também vai partir do planejamento público desempenhar um papel fundamental na redução dos efeitos nocivos da população, né? Principalmente nas queimas de combustíveis fósseis. E aí, alguns pontos que a política pública ela pode abordar, como zoneamento inteligente, eficiência energética em edifícios, promoção de práticas de construção, bem como conscientização da população, né? E aí as empresas elas vão participar conscientizando seus funcionários e os seus processos e as políticas públicas toda a população, né? Que seria o ideal. E aqui a gente tem um pouquinho das referências, mas em suma o que a gente quis apresentar nesse trabalho é que a Cablin ela vem fazendo um ótimo trabalho. É uma empresa que apresenta preocupação na sustentabilidade e deseja estar inserida no mercado bioeconômico, é uma empresa de grande porte, então ela demonstra que é possível ser sustentável e economicamente e financeiramente bem, bem como aplicar e diminuir as desigualdades locais, né? E aí a gente continua uma luta constante dentro de empresas, social, representativação de políticas, para que possam realizar todos os processos sustentáveis para que a gente consiga atingir as metas de ODS para a ONU, bem como garantir o futuro de uma forma sustentável para as próximas gerações. Agradeço a vocês. Tchau, tchau.